Balanço Geral, edição do meio-dia. Olha, o Tribunal de Contas do Piauí confirmou nesta quinta-feira a decisão que anula a nomeação de servidores comissionados e concursados do governo do estado. A decisão visa cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Veja. A notificação do conselheiro Jailson Campelo foi aprovada nesta quinta-feira pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado. De acordo com o que está proposto pelo conselheiro, o Estado do Piauí tem que demitir ao menos 700 servidores, entre comissionados e concursados nomeados recentemente. O próprio conselheiro explica que o tribunal está monitorando a folha do Estado e que apenas cumpre o que diz a lei e a Constituição. O Poder Executivo já extrapolou o limite de gasto com o pessoal, passou do limite prudencial, foi devidamente avisado pelo Tribunal de Contas, não adotou as providências que a legislação recomenda, portanto, não poderia fazer essas nomeações. E o que ocorreu? Esse limite, que já estava acima do prudencial no quadrimestre passado, nesse quadrimestre extrapolou o limite da LRF para 50,23, e isso prejudica enormemente o próprio Estado, que fica impedido de obter qualquer certidão e de obter, portanto, repasses que são fundamentais para o próprio Estado do Piauí. E as medidas só podem ser duas, pelo menos no momento. É desoneração dos cargos em comissão em até pelo menos 20% e depois dos servidores estáveis, que eu repito, são medidas duras, mas infelizmente são as medidas que a legislação prevê. A decisão do Tribunal de Contas do Estado em notificar o governador por ter extrapolado a lei fiscal com a folha de pagamento, repercutiu também na coligação adversária. Nesta quinta-feira, o PT protocolou aqui no TSE um requerimento pedindo cópia de todos os documentos. De acordo com o advogado do partido, poderá ajuizar uma ação no Tribunal Regional Eleitoral por improbidade contra o governador. Acompanhamos o julgamento, a decisão do Tribunal de Contas do Estado, analisamos o fato com muita cautela, mas também com preocupação do ponto de vista das finanças, e vamos analisar a repercussão disso no âmbito da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque cabe uma investigação eleitoral, uma AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, para apurar esses fatos do ponto de vista eleitoral, a influência disso enquanto abuso de poder. Pedro Alcântara, o que isso significa? Olha, o doutor João Henrique está aí, podia chamar o João Henrique logo. Tá pronto aí? Tá pronto o secretário João Henrique? A versão do governo. A entrevista que o secretário João Henrique concedeu ontem ao Conversa Franca, apresentado pelo Pedro. Veja aí. Nós não vamos ultrapassar esse número. Vamos controlar este número até que eventualmente haja uma folga dentro da estrutura da lei de responsabilidade fiscal e que eventualmente esse número possa ser acrescido. Então o que eu diria para você hoje, onde nós estamos a concluir a folha do mês de julho. Estamos concluindo no dia 17, amanhã, a elaboração da folha do mês de julho. Fechando a folha amanhã. Fechando a folha amanhã. O que eu diria para você? Este número que nós fechamos amanhã é inferior ao número que nós recebemos em abril. Menos de 100.400 pessoas. Eu diria que estamos abaixo. Eu não posso lhe dizer exatamente qual é o número amanhã, porque eu estou fechando a folha, mas está abaixo dos 100.400 que nós começamos. Então, o que eu quero dizer? Eu deverei segurar um pouco essa inclusão em folha até que eu possa responder ao tribunal e, eventualmente, o tribunal entender que essas nomeações, quase, diria eu, emergenciais, possam ser efetivamente realizadas. Em podendo, faremos. Só para tranquilizar, não haverá demissão. Eu não sei a quem demitir nesse primeiro instante. É recomendação do governador Zé Filho que nós mantenhamos todo o rigor, e temos mantido, até pelo volume de pessoas que eu lhe disse, no sentido de que nós tenhamos a estrutura restabelecida dentro da lei de responsabilidade fiscal. Bom, Pedro, aí nós temos a reportagem que você fez no TCE e aí temos a versão do governo. Trocando em miúdos para o telespectador entender um lado e o outro. O doutor Reis me disse que não precisa a questão da nomeação, basta demitir os comissionados. Se ele demitir os comissionados, resolve o problema. Em torno de 600 pessoas. Ele falou que não... Só 600 pessoas resolve o problema? Resolve. Ele disse que não Só 600 pessoas. Não, quando eu falo só... Não, peraí. Mas são... Quando eu falo só 600, eu não estou aqui
Uma pessoa só demitida já é um estrago tremendo. Deixa eu me corrigir aqui, foi bom, foi dose. Quando eu falo só 600, eu estou falando assim, de um número grande demais, quer dizer, e aí... Nós não estamos falando de servidores, estamos falando de comissionados. Pois é. E não se está falando de terceirizado também, que é chão de fábrica, que é o pessoal que é zelador. Chão de fábrica. O servidor efetivo. O pessoal Cargo político. O servidor efetivo que tem estabilidade, esse está tranquilo. Agora, quem vai ser prejudicado aí são os concursados. Porque eles estão nomeados, mas não vão tomar posse. Mas se houver, por exemplo, afastamento dos 600 comissionados? Também não pode, porque a lei fiscal, ela é clara, diz o seguinte, não pode haver nomeação ainda de concursados 180 dias antes da eleição. Então, resumindo a história, só depois da eleição. Dia 1º de janeiro pode. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Pois não. Uma pergunta, independente de qualquer coisa. E falando em demissão, eu me tremo todinho, porque eu acho que mexer no bolso das pessoas, a não ser daquelas que tem muito dinheiro, que já estão ganhando sobrando, que o Piauí é conhecido por ter essa situação. Disse que não sabe quem vai demitir primeiro. Não, toda a vida é assim, ele é ambíguo, ele nunca dá uma afirmação. Pois bem, eu só tenho uma pergunta para fazer. Não tem ponto final. O tribunal de... ele nunca é incisivo, né? Eu gostaria de saber o seguinte, o tribunal de contas tem poderes para anular, evitar um ato do governador? Não tem poderes. Ele sugere e ele manda. Recomenda. E lá na frente, quando for julgar as contas, aí sim, pega o dia. Mas aí, Marcos, é o seguinte, não tem poder para vetar, para proibir. Ele recomenda. Recomenda. Mas essa recomendação no julgamento lá na frente cai. Cai, aí, exatamente. Ele vai pagar lá na Agora, frente. o que me chamou duas coisas me chamaram a atenção desse fato. Primeiro, o relator seria o conselheiro Olavo Rebelo. Ex-PT. Ex-PT, nomeado por Elton Dias. Ex-deputado. Ex-deputado do PT, muito bem. Sim, ex-deputado que foi indicado, é bom que se diga. O Marco entrou com uma pergunta ali que deixa o telespectador sem entender. Ele era deputado e foi indicado conselheiro pelo do então governo, governador Wellington Dias. O Wellington Dias. Isso. O deputado do PT. Deputado do PT. Muito bem. Isso. E ele no sorteio caiu para ele. Aí ele declina... Sorteio do processo... E conselheiro vai julgar o processo. Ele declinou e passou, então, para o conselheiro Jailson Campelo. Muito bem. E o que me chamou a atenção é que... Do advogado. No julgamento estava lá o advogado do PT, doutor Daniel, esse que falou na matéria, assistindo. Na hora que terminou o julgamento, que o tribunal aceitou o pedido do conselheiro, ele entrou com um ofício pedindo cópias do processo. O tribunal aprovou o pedido dele e ele vai ajuizar uma ação no TRE contra o governador. Por quê? Por improbidade. Por quê? Porque extrapolou a folha fiscal, a lei fiscal. Agora, vamos o que o povo espera. Esse é o fato. Esse é o fato. O que é que pode se esperar em termos de consequência disso? Olha, o tribunal não decidiu ainda. Há uma recomendação. Então, o que eu vejo aí é a Por que você acha pressa. que o Olavo Rebelo declinou da competência? Porque questão de foro foro. íntimo. Questão de Questão de foro, foro né? íntimo, né? Questão de Foro, foro, né? Não vai. Questão de foro. Tá, extrapolou, vamos lá, extrapolou. E aí, há a possibilidade realmente de ter sucesso nessa ação? Eu vejo pressa, porque o tribunal nem decidiu ainda. É uma recomendação. As contas não foram julgadas, o governo não terminou, está no terceiro mês. Eu vejo uma pressa muito grande do advogado do PT em fazer isso aí. Ele quer criar um factoide. Marcos Melo. Eu acredito que tem tempo e muito bem informado o advogado Daniel Oliveira. Formado demais, né? Formado demais. Já estava com a ação, com o Prontinho pedido já. pronto. Acabou o julgamento, ele pá. O que vocês estão sugerindo aí? O que vocês estão querendo Queria insinuar? saber antes. Já sabia antes o que ia acontecer. Eu só vejo a pressa, porque eu não vejo consistência nesse momento para uma ação por improbidade contra o governador. Mas é aquela coisa, Pedro. Ó, as assessorias jurídicas dos candidatos, elas se formam também para dar trabalho ao adversário. É isso mesmo. O adversário Claro. tem que se explicar, tem que Claro. mobilizar o povo dele para explicar, para Essa é a fazer lógica. conta. A lógica é Mas é uma essa. cadeia de informações aí. Tudo que atrapalha o adversário, lhe beneficia. Mas nós somos jornalistas e sabemos que hoje nós vivemos, quem tem informação é privilegiado. É privilegiado. Isso é Ó, fato. e essa sequência, razão de poder. a estratégia, Tem razão de poder. a estratégia também é uma sequência de notícias negativas. Claro. Se você diz que foi anulada a demissão tal do governador, é uma notícia negativa. Se você diz
que o candidato Silvio Mendes não pode estar inelegível, é um prejuízo. A relação, pede aí. É um prejuízo muito grande. Assim, é porque às vezes é bom a gente deixar isso claro. Como nós somos jornalistas, a gente não pode acreditar em simples coincidência. Pelas informações que nós temos, Douglas, Feitosa e Pedro, a gente não pode simplesmente achar que tudo na vida é uma coincidência. Não, coincidência não é. O cara estava lá, coincidência. Aliás, o que menos acontecem são coincidências. Ainda mais num processo eleitoral tão disputado. Eu sei que o Piauí é um estado pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo é primo e tal. Mas se você não é olha... Pequeno, não, né? Mas enfim, tem gente que diz que é. Mas você olha e vê assim, o deputado Olavo Rebelo declinou. O deputado Jailson Campelo, o conselheiro Jailson Campelo pegou o processo. Eu não quero insinuar nada, mas olha como o Piauí é pequeno. Jailson Campelo é irmão do Norberto Campelo, advogado, conhecido, já trabalhou para mais da metade de todos os municípios e todos os políticos do Piauí, já foi presidente da OAB, é do grupo que manda hoje, do grupo do qual faz parte Daniel Oliveira, que é advogado de Wellington Neto. Então, assim, é coincidência demais? Talvez seja, só coincidência, mas talvez não seja. Olha, nós queria fazer só uma rápido por causa do tempo, senão não dá. Mas por dever de justiça, porque senão ele vai ficar com prejuízo. O Norberto Campelo também é ligado à direção atual da OAB. Sim. Que tem o presidente da OAB, senhor William Guimarães, como advogado do governo Zé Filho, da coligação, advogado de Zé Filho, advogado de Wilson Martins. Aliás, eu até sugiro, doutor, tem até um documento agora, que eu vou dar aqui em primeira mão, 50 advogados entraram com um documento na OAB sugerindo ao doutor William Guimarães que se afaste da presidência da OAB enquanto durar o período eleitoral. Justamente pelo fato dele ser... Olha, o Volta Piauí, além das discussões, da sabatina, do fogo cruzado, nós vamos exibir uma série de reportagens sobre os problemas que serão enfrentados pelo próximo governador do estado. Aliás,